Muito bem, a gente vai voltar agora com o Leandro Rezende. Eu prometi aqui que a gente ia trazer uma linha do tempo, o dia 1, para você entender tudo o que aconteceu no que a Basília chama de bateção de cabeça e que a gente, mais tarde, Leandro, a gente com certeza vai entender o que aconteceram nesses 5 anos sem respostas para a pergunta quem mandou matar Marielle Franco. Mas o que aconteceu do dia 1 até hoje? Atualizamos para você a nossa linha do tempo e Leandro vai te explicar agora. Leandro, contigo. Vamos lá, Luciana. Acho que a linha do tempo está aqui do lado, aqui do telão que está aqui comigo, né? Que aí a gente consegue mostrar efetivamente o que foi que aconteceu. Bom, 2018 morre a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. A Fernanda Chaves, assessora, é vítima dessa tentativa de homicídio. Logo se começa ali a tentar entender as motivações desse crime, uma vez que a vereadora Marielle Franco era uma vereadora em começo de mandato e ela não tinha ainda uma atuação política tão destacada. Um crime que entrou, sem dúvida, para a história do Brasil e que teve repercussão mundial. Uma primeira tese que surge sobre o envolvimento de milicianos com esse crime, ela vem de um delator que se apresenta às autoridades dizendo que o miliciano Orlando Curicica e um vereador do Rio de Janeiro chamado Marcelo Siciliano seriam os mandantes desse crime. Depois, a Polícia Federal entra nessa história e vê que isso era uma farsa completa montada justamente para desviar o foco inicial dos investigadores. A gente sabe que numa investigação de um homicídio, os primeiros dias são fundamentais para se entender o que aconteceu. Em 2018, surge a menção ao Adriano da Nóbrega e ao escritório do crime. O Adriano da Nóbrega era um policial militar que foi morto no ano seguinte, em 2019, e que tinha uma relação importante com o mundo político do Rio de Janeiro. Ele tinha uma relação, por exemplo, com o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, em desdobramentos importantes dessa investigação. Surge o escritório do crime. O que era isso? Um grupo de matadores de aluguel que, nos últimos 20 anos no Rio de Janeiro, cometeram uma série de crimes que jamais foram esclarecidos. A existência dessa organização é revelada a partir do caso Marielle Franco. Em 2019, o que a gente tem é a Operação Lume. Em março de 2019, um ano depois do crime, são presos o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Elcio, que agora é um delator, um colaborador da Justiça brasileira. Em maio, esses milicianos que inicialmente atrapalharam as investigações, eles foram presos. E foi importante destacar isso para quem está nos assistindo, um primeiro e único envolvimento da Polícia Federal com esse caso. Foi para investigar essa primeira tese mentirosa de envolvimento desses milicianos com a morte da vereadora Marielle. Vamos passar para os outros anos, né? Porque muita coisa de fato aconteceu. Essa é uma história complexa que, sem dúvida, muda um pouco da história do Rio de Janeiro e do Brasil no seu relacionamento com crimes políticos. Em 2020, diante dessa bateção de cabeça, vou me apropriar aqui do termo da Basília, nas investigações e de uma série de trocas de delegados e equipes do Ministério Público que já vinham acontecendo, há uma tentativa de federalizar esse caso. Só que essa tentativa de federalização, ela não conta nem com o apoio da família da vereadora Marielle Franco, que não queria ver a PF comandada pelo então governo do ex-presidente Bolsonaro participando dessa apuração. Surge um outro personagem importante nessa história. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o ex-deputado estadual e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Domingos Brazão, seria o mandante do crime e foi uma figura interessada em atrapalhar a investigação do caso Marielle Franco. Domingos Brazão sempre negou envolvimento com essa história, mas o nome dele apareceu ali em 2020. Aí a gente tem a primeira prisão desse personagem que voltou a ser preso hoje. Maxwell Simões Correia, preso por ocultar as armas do Rony Lessa e é um bombeiro, né, e uma figura que tinha uma relação de amizade, tem uma relação importante de amizade com o Rony Lessa. Ele ocultou as armas do homem apontado como tendo efetuado os disparos sobre Marielle Franco e é uma figura considerada agora central pelas investigações da Polícia Federal. Em 2021, surge uma nova linha de investigação sobre o possível mandante do caso, que está relacionada ao ex-vereador Cristiano Girão. Ele foi preso em 2021, depois da Polícia Civil e do Ministério Público comprovarem que ele ordenou um homicídio muito semelhante ao homicídio de Marielle Franco. Passando agora para 2022.
Entra mais uma linha de investigação. O bicheiro Rogério de Andrade é alvo de uma operação do MP e da Polícia Civil e esse bicheiro, muito conhecido no Rio de Janeiro, ainda participa de linhas de investigação que estão em aberto por parte da Polícia Federal, uma possibilidade de envolvimento dele com o Rony Lessa. Chegamos agora em 2023. Em fevereiro, com já o comando da PF sob as mãos do ministro Flávio Dino, a Polícia Federal entra de vez nesse caso, dessa vez numa colaboração estreita com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ao longo de cerca de 50 dias, pelo que eu consegui apurar, o Elcio Queiroz e a Polícia Federal do Rio de Janeiro conseguem encontrar termos para fechar um acordo de colaboração premiada e a gente chega nesse dia de hoje, um dia emblemático em que uma colaboração premiada perseguida desde 2019 pelas autoridades é de fato fechada e mais uma pessoa envolvida nesse crime é presa, Luciana.